Fernandes do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre exorcismo. Exorcismo é do autor Thomas B. Allen e é um lançamento de 2016 da editora Darkside. Quando esse livro saiu foi um buzz enorme, porque ele teoricamente vai trazer a história verdadeira que inspirou o livro de grande sucesso, que é O Exorcista, do William Peter Blatty. Eu não li esse livro aqui ainda, apesar de eu já ter visto o filme, mas eu comecei lendo pelo Exorcismo, porque ele foi o livro do Vórtice Fantástico do mês de junho. Gente, esse livro vai contar um relato baseado num diário que foi encontrado de um padre que teoricamente teria realizado um exorcismo nos anos 40 e que esse exorcismo aconteceu de verdade e que teria dado origem àquele livro. Em ordem cronológica, mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte: em 1949, um padre, um pastor, William Baldwin, realiza um exorcismo e vai escrevendo tudo em um diário. Esse diário meio que se perde, é confiscado, é mantido em sigilo e ele não pode falar sobre isso. E em 1968, tendo lido sobre isso, tendo fazendo uma pesquisa sobre o assunto, William Peter Blatty entra em contato com esse padre para tentar conseguir informações, porque eles querem escrever um livro. O padre fala pra ele que não pode dar informações, que não pode comentar muito sobre o assunto, que principalmente não pode falar sobre esse tal diário, mas o William Peter Blatty não desiste e em 1971 o livro O Exorcista é lançado. E o livro faz tanto sucesso que apenas alguns anos depois ele já ganha sua versão pro cinema, que faz tanto sucesso ou mais quanto o livro. E aí, em 1993, 20 anos depois praticamente, que a gente tem o livro Exorcismo lançado, que é um livro baseado nos diários desse padre que foi encontrado. E aí o Thomas B. Allen lê sobre o diário e resolve escrever sobre a história real. Exorcismo então vai contar a história do menino Rob. Ele tem 13 a 14 anos, ele começa a ter atitudes e reações adversas e isso acaba chamando a atenção, obviamente, da família, que procura os pastores luteranos e católicos, porque a família não é católica, é luterana, então eles ficam meio que conflitando com relação a isso durante todo o livro, pela questão religiosa, principalmente disso, mas eles procuram essa ajuda depois de ter procurado outros tipos de ajuda para tentar descobrir o que está acontecendo com esse menino. Teoricamente, os nomes usados nesse livro da família são inventados, são pseudônimos para proteger a identidade real dessas pessoas. Primeiro tem um conflito religioso aqui sobre a igreja luterana e a igreja católica, do que possessão, exorcismo é para cada uma dessas instituições e como cada um lida sendo confrontado com a possibilidade disso estar acontecendo. Então primeiro a gente vai ter uma descrença, depois a gente vai ter um padre católico tentando, não conseguindo, depois a gente vai ter essa família se mudando para outro lugar, para casa de uma tia, de uma parente, junto com o auxílio da família lutar com esse problema, e lá eles vão encontrar então o suporte dentro de uma universidade, dentro de uma instituição que é comandada pelos católicos, tentar solucionar o que está acontecendo com esse menino. E esse livro é um relato detalhado sobre a história desse garoto e a história desses padres e dessa família que tentou durante meses, muitos meses, descobrir o que estava acontecendo com esse menino e realizar exorcismos. E sim, gente, talvez o que mais tenha me surpreendido e até irritado a um certo ponto é que este menino ficou com este demônio, esse espírito no corpo dele por meses. E houveram várias tentativas de exorcismo e a maioria delas não dava certo ou não chegava até o derradeiro resultado, que era o menino se libertar dessa entidade que estava nele. 3, 4 meses, tu tá com uma criança que tá possuída. Ela tem alguma coisa dentro dela. Eu sei que imagino que naquela época, junto com toda a situação, não era fácil acreditar nisso, ao mesmo tempo como talvez é muito mais crível acreditar que não é só tu falar umas palavrinhas que se tu for possuído, o demônio vai embora, o espírito vai embora. Mas pra mim demorou tempo demais. Ao mesmo tempo onde eu via que as pessoas da família tratavam esse menino com naturalidade durante o dia, e só à noite ele manifestava todos esses problemas que dava, que ele se contorcia e se cortava, e as coisas dentro da casa sacudiam e voavam, enfim. Ou ele era agressivo e falava coisas que não faziam parte da personalidade dele. Mas isso acontecia de noite. Durante o dia o menino meio que levava uma vida normal, até que ele ia deitar, e sempre que ele deitava na cama alguma coisa acontecia. Pra mim, nesse aspecto, o livro, juntando a parte que ele demora muito tempo pra acontecer realmente o exorcismo, são várias noites de trabalho, várias noites acontecendo rituais, várias noites os padres conjurando, muitas noites. E eu acho que isso pra mim soou um pouco falso, porque é tempo demais isso acontecendo. Junto com o fato de que o menino tinha uma vida normal de dia e só ficava loucão de noite, eu não senti o medo ou o receio que eu achei que eu sentiria lendo esse livro. Eu acho que os momentos mais traumáticos do livro, ou mais que podem causar algum tipo
tipo de confrontamento, de medo, são no começo, quando a gente tá descobrindo a história, quando o menino começa a se manifestar pela primeira vez. Eu acho que realmente é o momento onde a gente tem mais aquela sensação de desconforto na leitura, mas depois você começa meio a ler o livro tipo, com os olhos mais céticos e vira uma repetição. A verdade é que vira uma repetição da história. No final do livro, a gente tem o diário, teoricamente na íntegra, né, do que esse padre escreveu. Então você tem a história duas vezes. Você pode ler o livro todo, meio que num relato jornalístico, indo e voltando na história e complementando com informações sobre a cultura, sobre a religião, sobre como as coisas funcionam. E isso é muito interessante para quem tem esse olhar mais jornalístico ou busca uma coisa mais documentário para ler. E você pode ler somente o diário do padre e descobrir em 50 páginas tudo o que aconteceu, é que o livro conta nas 200 primeiras páginas. Então parece uma experiência repetitiva demais. Talvez se ele tivesse só comentado o diário seria mais interessante. Se fosse tipo o diário e as anotações das referências que ele trouxe, das coisas que ele apresentou, dos conflitos de religião, né, deles passarem entre a parte médica, a parte espiritual, a parte psicológica do menino e se confrontar que talvez não seja nada disso, que talvez realmente ele precise de um exorcismo, que talvez realmente ele seja possuído. A sensação que eu tive é que o livro deixou um pouquinho a desejar nesse sentido. O Thomas B. Allen parece que enche linguiça pra ter um livro sobre o qual escrever, quando pra mim teria sido muito mais relevante ou talvez agradável se ele simplesmente tivesse comentado o diário. Mas eu entendo que se fosse assim, a gente não ia ter o começo da história antes desse diário surgir. Mas é um livro bacana, se você gosta desse estilo, eu acho que serve como referência e serve também como pesquisa sobre o assunto, já que a gente teoricamente está falando de uma história real que aconteceu. E os relatos de exorcismos dentro da Igreja Católica são coisas bem difíceis de encontrar ou de averiguar. Eu acho que você precisa acreditar nela, e eu não sei se eu acredito ainda, eu não sei se eu acredito que isso realmente tenha acontecido devido a isso, que parece que durou tempo demais e o comportamento dos familiares é muito estranho com relação à criança, de tipo, ele tá possuído, mas vai dormir lá com o priminho. Aí tu bota a criança possuída dormir com outro e aí começa a balançar, chacoalhar, enfim. O menino acorda, vai jogar banco imobiliário. Vamos levar o menino pro colégio. Gente, não sei lá, eu não sei se tipo, seria o comportamento da época ou se realmente pra mim soa muito falso isso tudo tá acontecendo enquanto você sabia que o seu filho estava possuído por uma entidade, um demônio, e mesmo assim tava tudo certo ele de dia sair, passear pela casa e ficar de boas e jogar banco imobiliário, quando de noite ele virava um monstro. E qual é exatamente a justificativa para que ele tivesse loucão só de noite? Pra mim não soa verdadeiro como deveria soar, e isso é um problema, já que teoricamente isso é uma história real. Eu acho que ele vale pela experiência de leitura e pela curiosidade do leitor que gosta desse assunto. Então se você gosta, você vai gostar de ler Exorcismo. Mas eu fiquei com esse pé atrás porque eu sou meio cética por algumas coisas, mas eu acho que se eu tivesse sido mais amedrontada pelo livro, eu teria acreditado mais nele do que eu acreditei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!